90% da igreja deve viver esse dilema, os outros 10% é mentiroso. Tem um amigo nosso que uma vez a gente estava num retiro de jovens, daí a gente estava num momento assim de abrir o coração e falando sobre lutas e lutas contra o pecado e tudo mais. Daí o Tony, pastor nosso lá, falou assim, ó, então pessoal, isso é verdade, uma luta que 90% dos homens têm. Daí ele falou assim, os outros 10% é mentiroso. Mas eu quero falar sobre esses dilemas, 2 dilemas que a gente tem enfrentado como igreja e compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se todos têm experimentado isso de alguma forma, mas parece que a vida acabou se tornando um pouco rápida demais. As agendas, os compromissos, a gente anda muitas vezes bem dividido com muitas coisas e parece que a gente não vê um fim nisso, né? Um momento que nosso coração vai respirar, inspirar e na hora que a gente soltar a gente vai estar tranquilo, né? Mas parece que o tempo está passando mais rápido, a gente já está no final de 2024, já completei 8 meses de casado, super rápido tudo. E tem algumas coisas, algumas crises que alguns de nós podem estar experimentando a respeito do tempo, a respeito de cuidar do tempo, a respeito do que fazer então com a vida que passa tão rápido, eu não sei me organizar. E o primeiro dilema existe dentro de cada um de nós um conglomerado, uma mistura de eus, muitos eus dentro de nós. Eu quero falar isso metaforicamente, né? Nós somos uma pessoa só, mas busquei inspiração no autor que eu tenho lido, que ele fala sobre a simplicidade na vida cristã. E esse ano eu tenho buscado estudar um pouco mais, orar mais sobre isso, ser mais moldado para viver uma vida mais simples e ter as coisas uma vida mais fácil, no sentido assim, de não ficar complicando muitas coisas, né? E o Richard Foster, ele fala sobre esses muitos eus que existem dentro de nós. Existe um eu tímido, existe um eu dos negócios, existe o eu dos esportes, existe o eu enérgico, existe o eu religioso que quer participar de todos os momentos com a congregação e ter uma vida bem envolvida com tudo que a gente consiga se envolver. A gente tem o eu social, a gente precisa ter amigos na sociedade, e cada um desses eus, ele é individualista, rude, e ele quer toda a atenção para ele mesmo. Não sei se acho que sim, né, mas você já experimentou ficar em casa e hoje eu vou me dedicar, só vou ouvir música essa noite? Parece uma coisa de preguiçoso, né? Parece que no exato momento que você está ouvindo a música, desperta o eu dos negócios falando assim, você podia estar buscando mais alguns clientes, você podia estar estudando mais, fazendo mais uma graduação ou uma pós. Ou então o eu religioso, por que você não está com os irmãos na igreja? Você é um falso religioso. Ou então o eu social, poxa, tal pessoa me convidou para uma festa, eu devia ter ido para essa festa. Nenhum dos eus fica satisfeito quando estamos fazendo algo, quando um eu específico está no comando. O eu religioso, ele sempre lembra a gente que a gente devia estar evangelizando mais, ou que a gente devia estar lendo mais a Bíblia, ou que a gente devia estar orando mais, que a nossa vida de oração não está sendo suficiente. Tem o eu dos negócios, que sempre quer buscar mais clientes, prospectar mais oportunidades. Meu querido, muito obrigado. Vou deixar aqui. Obrigado. Mais oportunidades e eles brigam entre si, cada um deles quer atenção exclusiva. E aí a gente começa a se fragmentar, e a nossa vida começa a se tornar dual. Estar num ambiente de domingo é o momento que eu estou com Deus, e o restante da semana é o deserto, confusão e o samba, conflito puro, né? Eu não consigo fazer um esporte com paz de que tudo bem, eu posso fazer meu esporte tranquilo, não estou desonrando a Deus hoje por estar me dedicando ao meu esporte. Ou música, quero aprender um instrumento novo, poxa, mas eu devia estar fazendo tal coisa. E a gente acaba se fragmentando, porque a gente acha que Deus está reservado em alguns momentos específicos, quando Deus quer unir todos esses eus e quer trazer para um domínio só, para um governo só e acalmar tudo. E acabou se tornando comum hoje em dia, quase que uma virtude você estar na correria.
você está sempre fazendo muitas coisas, mas parece que essas muitas coisas não estão te preenchendo. Eu estou narrando algumas coisas aqui, eu sei que muitos vão se identificar, né? A pessoa te liga e fala assim, sei que você está na correria aí, mas você tem 1 minuto de atenção para mim? Parece que é o ápice, assim, de um elogio que você pode receber, né? Estar muito ocupado hoje em dia parece que se tornou um comando, uma ordem, de que a nossa vida de sucesso, uma vida de sucesso é uma vida em que a gente está muito ocupado, com muita coisa para fazer, né? E eu assumo, eu tenho conflitos assim dentro de mim. Eu luto com esses dilemas dentro do meu coração. E para além desses conflitos internos, desses muitos eus egoístas que querem se sentar no trono e governar, existe também um mundo aí fora cheio de falsos deuses querendo tomar o nosso coração, que esse é o segundo dilema. Quando a gente fala sobre deuses, né, sobre idolatria, né, a gente geralmente vai remontar aquele panteão grego, né, onde tinha Ártemis, que era a deusa do sucesso e do dinheiro, ou então Afrodite, que era a deusa da beleza, do romance, ou então N outros deuses, Ares, o deus da guerra. E a gente acha que falsos deuses está ligado lá atrás, né, a esse panteão grego aí, essa confusão aí dos gregos, né? Mas a gente não pode se enganar que na era moderna esses deuses eles se ressignificaram. Eles têm outras dinâmicas, têm outras maneiras deles serem cultuados, têm outras aparências hoje, né? A nossa cultura ela tem muitos ídolos modernos, né? Talvez hoje a gente não veja mais alguém se dobrando diante de uma imagem assim de Afrodite, a deusa da beleza, mas a gente vê muitos homens ou mulheres odiando o próprio corpo, exigindo padrões cada vez mais altos de beleza conforme o mundo e ficando mal e se acusando porque não tem a mesma beleza que é exigida pelo mundo, e a gente começa a perder as nossas afeições, a gente começa a ser cheio de rejeição interna porque aquele Deus que está sendo cultuado no nosso coração está exigindo um sacrifício muito alto. A gente não vê mais nenhum homem se dobrando diante da imagem de Ártemis, né, que era uma das deusas gregas lá da fertilidade, da prosperidade, mas a busca por um excesso de dinheiro, de riquezas, de sucesso pessoal, exige também muitos sacrifícios, exige você sacrificar a família, exige você sacrificar o reino dos céus, colocar ele em um lugar mais ínfimo, menor dos lugares, exige que você gaste muito mais tempo buscando chegar no topo. E time is money, né? Tempo é dinheiro. E você investe todo o seu tempo nisso. Existem muitos falsos deuses, né? E eles estão ressignificados na nossa cultura moderna. Eles têm novas aparências e o culto a eles hoje é diferente. Existem deuses, falsos deuses sociais, intelectuais. A gente vai ver muitas ideologias tomando a mente das pessoas, tomando ao ponto das pessoas serem comandadas por aquilo, a vida delas é moldada, por exemplo, o feminismo, ou o contra-movimento, que daí é o machismo, que também existe. Qualquer coisa, o fato é que qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Qualquer pensamento e qualquer coisa, por melhor que seja, pode se tornar um ídolo. E é engraçado porque os ídolos, eles prometem coisas e quando a gente acha que a gente está conquistando aquilo, eles nos destroem. Por exemplo, um jogador que quer chegar no hall da fama, quer ser o melhor, com a melhor produtividade, começa a usar esteroides, logo ele vai ter o currículo dele manchado, vai ser destruído, e ao mesmo tempo vai destruir o próprio corpo dele. Sob a expectativa de que ele seja o melhor, ele acaba sendo o pior. Ou então, não sei se todos aqui já viram o Ken humano. O Ken humano, ele é um cara que ele fez mais de 50 cirurgias no rosto para ficar parecendo com o Ken da Barbie lá, que é aquele bonequinho lá, né? E se você for olhar para a cara dele, ele parece um baiacu, assim, parece a coisa mais terrível do mundo, assim, muito feio. Você vê que o desejo intenso, absurdo pela beleza faz o cara se tornar a pessoa mais feia do mundo. E a idolatria faz isso. Ela promete uma saciedade, mas nunca te satisfaz. É um conflito que está fora de nós, mas ao mesmo tempo, às vezes, acaba entrando dentro de nós. E a gente não pode se enganar, isso está muito perto do nosso coração.
Todos os dias. Todos os dias a gente é bombardeado por influências, por mecanismos, por esquemas mentais do mundo que tentam fazer a gente esquecer de quem é o verdadeiro Deus. E o que é um ídolo? É importante se perguntar, né? É qualquer coisa que você busque, a fim de receber aquilo que só Deus pode te dar. Quando você não alcança o ídolo, quando você perde aquilo ali, aquilo que você tem depositado sua segurança, parece que a sua vida se torna sem sentido, sem valor, sem brilho, sem propósito. A gente se apega muito fácil à segurança das coisas que nós vemos, das coisas materiais, do materialismo, desse desejo de acúmulo, a segurança pelo acúmulo, a segurança por ter muito, a segurança por receber muito, ou muito sucesso, ou muito reconhecimento, ou receber poucas críticas e receber só comentários bons. Tudo pode se tornar um ídolo. Família, filhos, carreira profissional, boa aparência, aceitação social, beleza, competência, sua moralidade e o ministério também. O ministério na igreja pode se tornar um ídolo. Quantos homens que a gente vê caindo nesses tempos assim, porque idolatram o ministério, né? E se escondem atrás dele como se, ok, estou fazendo algo para Deus, mas acaba sendo o próprio homem, o próprio Deus, né? A Bíblia está cheia de histórias sobre idolatria, e é ainda mais escancarado no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. E tem coisas ali que são irritantes, são coisas que beiram o absurdo, e a gente se pergunta por que esses caras caem desse jeito. Quando a gente lembra de Moisés que subiu o monte para receber a lei do Senhor, ele desceu, Arão estava lá, eles tinham feito um bezerro de ouro, estavam adorando, porque lá no Egito tinha imagens de deuses, e aqueles deuses representavam sucesso, fama, fortuna, um bom destino. E ele desce do monte, daí está Arão lá, e o povo uma confusão lá embaixo, e tiro, e grito, e rojão, e torpedo, e Moisés pergunta assim: e Arão, o que é isso aqui, cara? Ele fala assim: então, o povo jogou o ouro aqui, saiu isso aqui. A sua Bíblia não vai estar escrito assim, de forma boba igual eu estou falando, mas Arão deu essa exata desculpa. O povo jogou o ouro deles aqui e saiu essa imagem aqui, do nada. A gente vê também, num momento que o povo estava reclamando muito, o povo de Israel estava reclamando muito, Deus manda serpentes picar aquele povo. E as serpentes vão lá e envenenam todo o povo, e muita gente começa a morrer. E aí Deus fala assim: então Moisés, você vai pegar e você vai fazer uma serpente de bronze, e você vai levantar ela bem alta, quem olhar para essa serpente vai ser curado. Beleza, aconteceu, foi curado, glória a Deus, vamos voltar a andar com o Senhor. Ok, muitos anos depois, isso vai estar descrito em 2 Reis 18, o povo estava adorando essa serpente de bronze. O povo estava adorando aquilo que Deus deu para curar eles. Então, você vê que a idolatria não é somente com coisas, nossa, que isso é muito feio. É com coisas, às vezes, que Deus nos dá. Às vezes, com coisas boas que Deus permite que a gente tenha. A idolatria, ela confunde. Mas tem duas histórias aqui que eu quero usar como um paradigma, assim, para nós. História de Davi e de Sansão. Ontem fui inspirado por um amigo, pelo Veloz aí, ele lembrou dessas histórias. Eu acho que grande parte de nós aqui lembra da história de Davi. Davi foi rei de Israel e fala em 2 Samuel 11:12. Eu não quero entrar tão fundo nessas histórias, porque é só para ilustrar. Sobre o momento em que Davi peca. Davi deveria ter ido para a guerra com... O Samuel, alguns dias atrás, comentou essa história. Davi deveria ter ido para a guerra com o povo, porque era a época que os reis iam para a guerra, para lutar contra os amonitas. E Davi ficou no palácio, porque ele já tinha lutado muitas guerras, porque ele já tinha vencido muito, porque o reino estava tranquilo, era só mais uma guerra, deixa o povo ir, fico aqui tranquilo. E aí, de repente, ele estava à toa lá no palácio, e ele vê uma mulher se banhando, deseja ela no coração, vai lá e toma ela para si, e essa mulher era casada, o desfecho da história é trágico. Mas existe algo que me chamou a atenção, é que Davi, naquele momento... E não é de uma hora para outra que a gente abandona Deus. Mateus costuma dizer que não é de um dia para o outro, é um processo de abandonar o Senhor, né? Mas Davi talvez estava num processo ele abandonou o ímpeto da guerra, ele abandonou
aquele desejo ardente de vencer batalhas, aquele desejo ardente de estar junto, vencendo, junto com o povo de Deus. E quando ele abandonou esse ímpeto da guerra, o coração dele foi sutilmente atraído para o pecado. Ele abandonou o zelo, ele abandonou esse ímpeto da guerra. A história de Sansão é uma história parecida, eu acho que o Samuel inclusive falou sobre essa história a última vez que ele ministrou. Sansão, ele tinha um voto antes dele nascer, a mãe dele fez um voto de nazireu, e ele deveria se separar de muitas coisas, não deveria beber vinho, deveria deixar o cabelo crescer. O voto dele era esse, ele não deveria se casar com mulheres de outros povos. E ele foi seduzido por uma mulher um dia chamada Dalila, e essa mulher foi tentando, e ele foi cedendo, seduziu, cortou o cabelo dele, ele perdeu a força dele, ele negociou o voto dele. E aí, o pecado tomou o coração dele, a devoção a deuses estranhos, e essas concessões de Davi, essas concessões de Sansão, a história de Sansão está muito ligada sobre abandonar os votos, a história de Davi está ligada a abandonar esse ímpeto de guerra, e essas histórias elas mostram sobre as brechas, as concessões, a gente vai se acostumando, a gente vai diluindo, vai negociando, a gente vai dando espaço, e isso vai roubando a nossa capacidade de responder a Deus. Isso vai roubando a nossa sensibilidade de responder a Deus, de ter um coração pronto, à disposição para seguir o Senhor, para falar com Ele, para ser mais intenso na busca das coisas do Senhor. E essas lutas internas dentro de nós, essas idolatrias externas que acabam tentando desenvolver, tudo isso acaba culminando num fim só, e a idolatria sempre leva a uma coisa só. Nas duas histórias que a gente está falando aqui é morte, o fim é morte. Aqui, na história de Davi, muitas pessoas morreram, principalmente o filho que Davi teve com Batseba. Na história de Sansão, o próprio Sansão morreu. E o fim da idolatria sempre é a morte. São falsos deuses que prometem glórias eternas, mas que nos dão um troco como a própria morte, né? Um abandono, né? E o ponto que eu quero chegar nessas duas histórias é que a gente não percebe às vezes, mas o nosso ímpeto de guerra, nosso ímpeto de batalhar, nosso ímpeto de sermos violentos contra o pecado e ao mesmo tempo de mantermos o nosso voto de separação com Deus, isso é contaminado muitas vezes, muito facilmente contaminado, ou pelas crises internas dos eus que querem sentar no trono, ou pelas crises externas dos deuses que querem sentar no trono do nosso coração. E o Velho Testamento ele conta a história do povo de Israel, um povo que foi escolhido por Deus para ser... É como uma sala de aula em que o professor ele pega um aluno, traz à frente, e a matéria que o professor quer ensinar é sobre a glória de Deus. E ele pega esse aluno, traz na frente, e ele usa ele de exemplo para toda a sala, para mostrar um padrão, um paradigma, né? E Deus escolhe Israel como esse aluno, como esse filho, como esse amigo, para usar como exemplo para o restante de todas as outras nações do mundo. Mostrar o quê? Mostrar o que é ter Deus como Senhor. Israel absurdamente cai muitas vezes em idolatria e reprova muitas vezes no teste de o que é ter Deus como Senhor. E muitas vezes é contaminado, é tomado pelos assírios, é tomado pelos babilônios, é tomado pelos fariseus. Idolatria sempre foi um problema muito grave nessas histórias do Velho Testamento, né? E eu tenho estudado nos últimos dias, meditado em um texto específico, um momento específico da história de Israel, que é quando Isaías escreve, especialmente Isaías 48. A época dessa história passa mais ou menos em 600 anos antes de Cristo. E o povo, ele tinha se perdido mais uma vez com idolatria. E o que acontecia? As nações ao redor tinham seus deuses, tinha o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus das N outras coisas que diziam respeito às necessidades do povo. Isso que é interessante também sobre a idolatria, que o falso Deus, ele sempre promete saciar uma necessidade. Nunca é algo que a gente não quer, né? Sempre é algo que a gente sente que a gente precisa.
E aí, nesse contexto, Israel foi tomado, foi levado embora, a Babilônia destruiu o reino do norte, levou muitos judeus embora, estavam sem terra, mas não era o MST, era um povo que estava temporariamente sem terra. E aqui Deus entrou numa peleja daquelas com o povo de Israel. Aqui Deus pegou o povo assim e falou assim: olha para mim aqui que agora eu quero conversar com você. E o livro de Isaías, eu nunca tinha lido entendendo tão bem assim, mas eu tenho feito um exercício que pode ajudar também vocês. Lê o capítulo e anota as palavras que mais se repetem, só isso. Aí você vai perceber o que está acontecendo ali no texto, qual que é o centro, o que aquele texto quer falar. E eu fiz esse exercício. O capítulo 48 me chamou muita atenção e foi a partir daí que o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. Mas Deus chamou o povo e falou assim, ó, vocês estavam muito ligados à idolatria, vocês estavam muito viciados pelos falsos deuses, os deuses da fertilidade, vocês estavam trazendo ídolos para dentro da terra, imagens desses falsos deuses, estátuas, amuletos, práticas, rituais, tudo. Era o povo de Deus, mas com a prática do povo dos falsos deuses. E aí Deus começa uma briga com o povo e começa a chamar a atenção deles. Ele repete muitas vezes ali em Isaías 48, ele repete a palavra ouve, escuta, lembra, presta atenção, me ouve, eu quero falar com você, presta atenção no que eu quero dizer. Você esqueceu? Muitas vezes, Isaías 40 a 48, esses capítulos, Deus está brigando contra a idolatria do povo. Daí ele fala sobre alguns falsos deuses que eles tinham, fala sobre o absurdo que eles usavam madeira, faziam um deus falso ali de madeira, uma imagem, e a mesma madeira que eles usavam para fazer o deus, eles jogavam no fogo para se aquecer. Ele falou assim, isso não é absurdo isso? Que vocês se devotem tanto a uma madeira que é ao mesmo jeito que vocês estão adorando, vocês estão jogando no fogo para se queimar? Tem poderes especiais, então por que se joga no fogo, né? Aí tem alguns versículos, e agora a gente vai fazer um exercício de ler e prestar atenção nas palavras mais similares aí nesse texto, que mais estão, parece que... Vamos ler. Isaías 48, versículo 1. Leia aí na sua Bíblia. Pode ler em voz baixa aí. Lê um pouquinho esse texto, meio rápido. Escute isso, comunidade de Jacó. Vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Versículo 3. Eu predisse, eu já declarei, já havia declarado há muito as coisas passadas. A minha boca anunciou elas, eu fiz elas conhecidas, então eu agi repentinamente e elas aconteceram. Versículo 5. Por isso, há muito tempo, já contei essas coisas, já falei essas coisas antes que acontecessem, eu anunciei a você, para que você não pudesse dizer, meus ídolos fizeram isso, minha imagem de madeira, meu Deus de metal determinou isso. Versículo 6. Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu contarei coisas novas, coisas ocultas que você não conhece. Versículo 15. Eu mesmo falei, sim, eu chamei, eu trarei, e ele será bem-sucedido em sua missão. Versículo 18. Se tão somente você tivesse ouvido as minhas ordens, prestado atenção, ouvido, escutado as minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. O que mais se repete nesse texto? O quê? O ouvir. Deus falou várias vezes, eu já disse isso para vocês, eu estou falando de novo, eu já disse, vocês já escutaram, eu já anunciei, eu já declarei, presta atenção, você devia ter atentado e obedecido. E parece que Deus está
tipo um puxão de orelha de um pai, assim, né? Falei assim, eu já tinha falado para você que isso ia acontecer. E essa discussão que Deus começa a brigar com o povo, é porque Deus já tinha avisado o que aconteceria se eles tivessem se entregado a falsos deuses. Deus já tinha explicado que eles seriam mandados para outras nações. Deus já tinha declarado isso em Deuteronômio, em Êxodo. Tem um texto que o Senhor chamou minha atenção, que é Deuteronômio 6, 4 e 5. Aqui fala aquilo que Deus já tinha dito para eles. Aqui em Isaías 48 está falando assim, eu já disse, eu já falei, prestou atenção? Não prestou. Aqui em Deuteronômio, muito antes disso tudo acontecer, Deus está falando exatamente o que eles deveriam cuidar. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amem ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, alma, força, entendimento, que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. O que Deus está falando aqui? Sobre o maior dos mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Mas antes, tem uma palavrinha ali. Ouve, ó Israel. Shema, Israel. Shema, Israel. Ouve, Israel. Ouve, escuta, entende, absorve, medita, põe no teu coração, escreve no teu coração, porque em algum momento você vai esquecer, em algum momento você vai ouvir tanto ruído, tanta confusão aí fora, que você precisa ouvir. Vocês não, aqui em Isaías 48, Deus está brigando com eles porque eles não estavam mais ouvindo Deus, porque eles tinham abandonado o Shema. O Shema não é somente ouvir de qualquer jeito, mas é ouvir, prestar atenção e trazer para dentro, fazer parte da tua vida. Êxodo 20, 1, 2 e 3, ali Deus fala qual é o primeiro mandamento. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, e não terás outros deuses além de mim. Ouve, ó Israel, mas ouve o quê? Ouve que eu sou o único Deus. Ouve, lembra disso, porque vai vir muitos falsos deuses, vai vir muitas falsas promessas para vocês, mas eu tenho uma promessa para vocês. Eu sou o Senhor, o teu Deus. As palavras de Deus, elas eram as mais importantes que deveriam ser ouvidas. Não sei se todos lembram, mas Jesus, em muitas vezes, a gente tem estudado João, né, como igreja, Jesus fala assim: em verdade te digo. Em verdade te digo. Muitas vezes Jesus repete isso. É uma palavra, é uma expressão que Jesus usa exclusivamente ele, por quê? Porque aquilo que ele está falando, tem que ouvir, porque ele sabe o que ele está falando. Ele tem a sabedoria eterna o suficiente, então confia que a sabedoria dele é maior do que a tua. As palavras de Deus, elas eram as mais importantes, ao ponto de que se todas as nações ao redor estivessem falando, sim, Israel, faz isso, e só Deus estivesse falando não, bastaria. Deus é suficiente, o não de Deus ou o sim de Deus é suficiente, não importa o que o mundo ao redor esteja dizendo. E existe algo muito interessante na história de Israel, porque Deus sabia que o povo de Israel, eles teriam uma inclinação muito grande para idolatrias, para falsos deuses, para olhar, ver, ouvir o que as outras nações estavam falando, fazendo, como faziam, e aí Deus mandou o povo construir um trono. Mandou o povo de Israel construir um trono, deu modelo para Moisés, um trono que a gente chama de Arca da Aliança, a Bíblia chama de Arca da Aliança. E esse trono ele era colocado no meio, ali do acampamento do povo de Israel, dentro da tenda, aquela tenda em que Deus se encontrava com o povo. Eu não quero entrar nos detalhes, mas tem algo que é muito, muito interessante, que quando Deus manda aquele povo construir a Arca da Aliança, aquele trono, que ele era um espelho do trono que há nos céus, era tipo um portal tridimensional entre céus e terra, onde Deus podia descer lá de cima e vir para cá. Deus manda eles usarem madeira de acácia, daí revestir de ouro embaixo, em cima, colocar uma tampa, colocar hastes para o povo poder carregar no ombro. Manda colocar 2 querubins em cima, representando os querubins que estão em torno de Deus.
mas Deus não permite que eles coloquem nenhuma imagem de Deus ali no meio. É interessante isso, né? Porque em cima daquele trono há um vazio. Não tem nada, não tem uma imagem, não tem uma pessoa, não tem uma madeira ali, ou um ferro, ou um ídolo, não tem nada ali no meio, tem um vazio em cima daquele trono. E Deus sabia da inclinação do povo de Israel de olhar para os deuses das outras nações e querer criar moldes, formas, modelos de deuses e representações e adorar aquelas representações. E Deus fala assim: comigo não é assim. Aquilo que aparecia em cima daquela arca era uma voz que falava com o povo. Não era uma imagem de um rosto definido que as pessoas viam ali, Deus sentado. Era uma voz que eles viam, que eles ouviam em cima do trono. Então, isso era muito pedagógico, didático, porque Deus não queria que o povo se acostumasse a olhar e ter padrões como as outras nações tinham. Tanto que quando o povo pede um rei para Israel, por quê? Porque as outras nações têm, a gente vê que eles têm outros reis, a gente quer igual a eles. Então existia um princípio no coração de querer tomar a mesma forma, a mesma estrutura, e Deus deixava eles em crise, porque eles chegavam diante daquele trono e estava vazio ali em cima. Às vezes vinha uma coluna de fogo, ok, mas era uma representação, era algo que envolvia a glória de Deus, mas não era Deus. Deus não é fogo, embora Deus se revele muitas vezes nas Escrituras como isso. Da mesma forma, quando Moisés tem um encontro com Deus, e Moisés fala assim: tá, eu tenho que falar para o povo que está no Egito. O povo estava lá preso no Egito, e eles estavam envolvidos em idolatria, sim, embora eles tivessem as promessas de Abraão lá de trás, de Deus, tivessem uma lembrança de Deus, mas eles estavam envolvidos com a cultura idólatra daquela época. E daí Moisés chega para Deus e fala assim: tá, mas como é que eu vou falar para eles que você é um Deus novo, praticamente? Eles têm tantos deuses aí no Egito que, como que é o teu nome? Fala para mim. Quem é você? Daí Deus fala assim: eu sou o que eu sou. Não queira me definir, não queira me dar um padrão. Você vai falar que o grande eu sou, o eu sou o que sou, vai tirar vocês do Egito. E eu acho interessante assim porque Deus ele não aceita ser assemelhado aos outros deuses. Ele não aceita essa ideia de que aqueles outros deuses lá perto fossem quase a mesma coisa que adorar a Deus. Naquele momento eles tinham que chegar diante de Deus e ouvir só uma voz falando de cima daquela arca. Falando com o povo, falando qual era o destino deles, falando o que eles deveriam fazer, falando o que eles não deveriam fazer, mas era um encontro com uma voz. A mesma voz que Adão ouvia no jardim. Em Isaías 48, a gente vê Deus brigando com o povo, por quê? Porque eles não ouviram aquela voz que falava com eles. Aquela voz que dizia assim: Shema Israel, ouve Israel. Deus é o teu único Deus. E aí ele entra numa briga com eles. Deus está reivindicando, exigindo a atenção exclusiva do povo, exigindo um lugar que seja somente dele, reivindicando exclusividade, e ele não aceita acordo, não aceita aliança com outros deuses, e ele não aceita rivais. Ele não aceita opositores. Não tem como servir a dois senhores, é o que Jesus disse, né? Isaías 48, 9, Deus fala o que ele vai fazer. Por amor do meu próprio nome, eu vou adiar, segurar a minha ira. Por amor do meu louvor, eu vou conter a minha ira para que vocês não sejam eliminados. Por amor de mim mesmo, versículo 11, eu faço isso, não darei a minha glória a nenhum outro. O que a gente cantou hoje aqui? Nada pode roubar a glória de Deus, né? Versículo 12, escuta Jacó, eu sou sempre o mesmo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Versículo 17, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho que você deve ir. E eu fui anotando assim, lendo esse texto, e pensando assim, cara, o que se repete, o que Deus está falando tanto aqui? Deus repete nesses capítulos aí por mais de 10 vezes. Ele repete assim: não existe nenhum outro.
e não existe nada além de mim. Não existe nenhum outro e nada além de mim, nenhum outro Deus, nenhum outro que se assemelhe. Parece que Deus está brigando com o povo pela atenção daquele povo, pela disposição do coração deles de dar um lugar exclusivo para Deus, para dar o trono para Deus, para devolver o trono a Ele somente. Ele está exigindo ser o centro. E eu creio que hoje Ele também está exigindo ser o centro dos nossos corações. Êxodo 25, 20, versículo 5. Não se curvarás diante de outros deuses e outras imagens, nem servirás elas. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. O ponto que eu quero chegar aqui é que Deus é ciumento pela glória dele. Êxodo 34, 14. Não adore, para quem acha... É estranho, né? Falar que Deus é ciumento, né? É estranho porque ciúme é algo ruim para nós, né? A gente sofre por causa de ciúme às vezes, né? Algumas pessoas são mais tranquilas, outros sofrem um pouco mais, tem que ir para a cruz. Mas, para vocês não acharem que, é só um versículo, não faz sentido. Tem mais 3. Tem mais 2. Porque não adorarás a outros deuses, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. Naum, capítulo 1, versículo 2. Naum não é da Bíblia dos apócrifos, tá? Naum está na sua Bíblia também. Sei que a gente não costuma ler muito. O Senhor Deus é ciumento e vingador. Êxodo 25, 20, versículo 5. Êxodo 34, versículo 14. Naum, capítulo 1, versículo 2. Algumas versões vai estar escrito Deus zeloso. O termo original ali do hebraico é muito usado em outros contextos como ciúme, como inveja, como um desejo ardente, quase como uma ira, uma violência. Deus, ele é violento pelo nome dele, pela glória dele. Ele é ciumento. E ele não permite que seja dividido com nenhum outro. E o que a gente está falando aqui sobre essas histórias é sobre... Deus exige ser o primeiro, o único, estar no centro. Mas eu quero falar um pouco sobre o ciúme de Deus. Porque o nosso ciúme, quando a gente tem um padrão humano de ciúme, o nosso ciúme ele é sempre baseado na nossa insuficiência ou na nossa insegurança, né? A insegurança de eu não ser suficiente, de eu não ser bonito o suficiente, de eu não ser legal o suficiente, daí a outra pessoa que eu tenho ciúme, né? Ela não liga para mim por causa de algo que falta em mim. Ou então é baseado numa insegurança de que a outra pessoa não me ama tanto. O nosso ciúme sempre está ligado a inseguranças próprias. Mas o ciúme de Deus está ligado à segurança que Ele tem nele mesmo. A segurança dele olhar e falar assim, eu sei quem eu sou. E eu sei que o que eu tenho ninguém mais tem. Por isso eu posso ter um ciúme puro, santo. Por isso eu tenho uma violência, um ímpeto no meu coração. Em Apocalipse fala sobre os olhos de Jesus serem olhos como chamas de fogo. Porque o que tem dentro dele é fogo, é algo que queima, que arde. É um ardente desejo pelo plano dele ser completo, pela vontade dele ser feita, um ardente desejo por nós. Isso é o ciúme de Deus, é um ciúme santo. Deus é seguro demais nele mesmo, ele sabe quem ele é, o que ele tem, e é por isso que ele não aceita a ideia de a gente estar com outros. A pergunta que eu faço é: você aceitaria pegar o seu filho e dar para um outro homem, outra mulher, cuidar no seu lugar e nunca mais se encontrar com ele? Ou você aceitaria pegar sua esposa ou seu marido e dar para outra pessoa e falar assim, cuida? Às vezes quando briga, dá vontade de... Brincadeira. É mais a Nath comigo, né, amor? Porque eu sou meio chato às vezes, né? Queria me largar para os Paraguai. Mas você aceitaria dar o seu filho para outro alguém cuidar? Ou você aceitaria dar a sua esposa, seu marido para outro alguém cuidar? Não. Por que você não aceitaria dar o seu filho para outro alguém? Porque você sabe que o amor que você tem, ninguém mais vai ter por ele.
O amor, a paixão, os sonhos que você tem pelo teu filho, jamais outra pessoa vai ter igual você. Por isso que você não aceita pegar, entregar o seu filho e pode pegar. Então, cuida aí, eu acho que você vai cuidar melhor. Por mais atrapalhado às vezes que possa ser como pai, existe um ímpeto ali dentro de falar assim, eu não aceito dividir o meu filho, não. Nem com as vó. O zelo de Deus é o zelo de um pai, o ciúme de Deus é um ciúme de um pai pelos seus filhos. Porque Deus sabe que o amor que Ele tem por nós, nada, nem ninguém mais pode ter. O intenso desejo que Ele tem por nós, nada, nem ninguém mais pode ter. Então Deus simplesmente não aceita essa ideia de compartilhar a glória dEle com nenhum outro. Ele não aceita a ideia de nos compartilhar com outros. Permitir que o nosso coração fique dividido entre os eus insubmissos, violentos, que cada um deles quer assumir o trono, ou os falsos deuses aí fora que querem tomar o nosso coração. O zelo de Deus, o ciúme de Deus, ele é algo tão puro. Deus estar voltado para si mesmo. Deus fala muitas vezes aqui, por amor de mim, por causa da minha glória, por causa de mim mesmo. Parece meio estranho a gente ouvir falar, né? Qualquer outra pessoa aqui que estivesse falando isso, a gente ia... irmão, calma o coração aí, irmão. Você não é o último bolacha do pacote, não. Mas o fato de Deus fazer isso, falar isso, que eu sou único, só eu sou exclusivo, eu faço por amor a mim, por causa da minha glória, é o maior ato de amor de Deus. Porque Ele permite que a mesma satisfação que Ele tem nele, Deus está em paz. Em paz. Eu gosto de pensar que quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou em 6 dias, no 7º dia Ele descansou, mas não foi um descanso de Deus estar cansado, tipo de ter feito muito. Foi um descanso de olhar e falar assim, o meu propósito é muito bom. E ali Deus não estava só falando assim do propósito de ter uma criação bonita, pássaros belos. Deus estava falando assim, toda a história que eu tenho para esse mundo que vai começar agora é boa. Eu sei que eles vão pecar, eles vão falhar, mas eu estou em paz, porque eu sei o que fazer. Porque eu estou descansado, porque eu estou tranquilo. Deus quer nos levar a esse nível de tranquilidade que Ele tem e segurança que Ele tem nele mesmo. Quando Deus olha e fala assim, eu sou o único Deus, é porque Ele quer nos transportar para perto dEle e fala assim, vem sentir a paz que eu sinto. A paz é uma promessa, é o que a gente cantou hoje. Vem sentir a paz, o descanso que eu sinto, mas esse descanso você só sente quando deixa de lado esses falsos deuses. Abraça o único Deus verdadeiro. Não tem nenhum outro mediador, não tem nenhum outro alguém que possa me colocar entre eu e você. Só eu, só Jesus, só eu. Não tem nada mais no meio de nós dois que possa causar essa paz. Só eu mesmo. Então Deus, Ele é o único ser no universo. Eu sei que é um pensamento meio complexo, né? Eu estava tentando bater a cabeça assim para... Como é que eu vou explicar isso, as pessoas entenderem, né? Mas Deus é o único ser no universo para quem a busca pela própria glória é um ato máximo de amor. Faz sentido? Deus, Ele é o único no universo que quando Ele está apontando para Ele mesmo, falando assim, só eu, Ele é o único. Que quando Ele faz isso, Ele não está sendo egoísta, mas Ele está sendo o mais generoso do universo inteiro. Porque Ele está nos cativando para Ele, nos atraindo para Ele, nos fascinando, queimando os outros falsos deuses e fazendo arder somente um amor puro dentro do nosso coração. Lembra que quando a gente começou a falar aqui, a gente falou sobre os muitos eus dentro de nós, o eu religioso, o eu e os vários conflitos que a gente tem dentro de nós, crises, né? Quem aqui tem problema com dizer não? Às vezes não consigo dizer não, eu aceito tudo. Tem alguém aqui que tem problema e luta contra isso? Isso é drástico, né? Eu acho que quase todo mundo aqui em algum momento chega nesse conflito, né? E parece que se você não diz não assim, é meio terrível, né? Parece que você tem que sempre ter uma boa desculpa para dizer não para as coisas, né? São os eus dentro do nosso coração querendo brigar. Os eus que querem comandar e os ídolos também, que ao nosso redor, tentam invadir o nosso coração.
Mas como que a gente pode lidar com isso tudo? Como que a gente pode sujeitar o nosso coração a um único centro divino? A única maneira é a gente devolver o trono para Deus. A única maneira da nossa vida ser reorientada, reorganizada, moldada de tal modo que a gente tenha paz, segurança, verdadeira paz. Não uma falsa paz como o que o mundo nos dá, como Jesus diz, né? Mas uma paz verdadeira que vem lá de dentro do coração de Deus. Uma aceitação que vem lá do fundo do coração de Deus. Como? Somente devolvendo o trono a Ele. E eu acho interessante que devolver o trono a Deus é devolver o trono a um pai. Quando Jesus vai falar para os discípulos em Mateus 5, 6 ali, ele fala sobre a forma que eles deveriam orar. Não sejam como os hipócritas, que eles oram na praça pública, gritam, mas vai para o secreto, porque o seu pai, que está em secreto, te vê em secreto, te recompensará. Ou então quando ele fala sobre as pessoas darem dízimo, darem oferta, né? Não anuncia nenhuma trombeta diante de você. Deus, teu pai, vai te recompensar. Daí quando ele fala sobre o sustento do povo de Deus, não se preocupar com o que vestir, com o que comer, ele fala assim, o seu pai sabe do que você precisa. A grande paz que pode inundar o nosso coração é a gente lembrar que o trono do nosso coração pertence ao nosso pai. E essa é a única ordem e segurança que a gente pode ter. Ele merece o trono inteira e exclusivamente, e Ele é digno, como a gente cantou hoje também, Ele é digno de sentar no trono. Ele é digno, Ele merece, Ele simplesmente merece, Ele fez tanto, e Ele merece tanto dos nossos corações, que Ele seja reconhecido como um único Deus, exclusivo, nenhuma outra devoção, nenhuma outra busca, nenhum outro desejo intenso, como deve ser o nosso desejo intenso para com Deus. Nada mais. Deus é ciumento pela glória dele. Eu sinto que a gente precisa restaurar no nosso coração esse ímpeto de guerra, esse zelo pelo nome de Deus, o zelo e a intensidade de busca por ter Ele e somente Ele governando, organizando, orientando as nossas vidas, orientando a nossa direção, a nossa paz, a nossa segurança. A gente precisa restaurar os pactos que fizemos com Deus, a aliança que temos com Ele de sermos separados, aquilo que Sansão quebrou. Nós precisamos restaurar isso, esse ímpeto de guerra, esse ímpeto de assim, eu tenho meu voto com o Senhor e eu vou cumprir. Eu tenho meu voto com Jesus, de amar Ele de todo o coração, alma, força, entendimento, e eu vou cumprir. Eu tenho um voto de não me dobrar perante outras urgências do mundo, deuses do mundo, falsos deuses, falsas esperanças. Mas antes da gente aprender como cumprir esse mandamento, a gente precisa voltar para Êxodo. Antes de cumprir o amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força, entendimento, tem algo que a gente tem que fazer antes. Shema, ouve. Ouve que Ele é o teu único Deus. Ouve que não tem nenhum outro. Ouve que só Ele pode te satisfazer. Ouve que só Ele, mais ninguém, te ama dessa maneira. Ninguém mais tem um amor tão puro, tão intenso, tão violento, furioso no coração dele. Um amor tão ousado, como aquela música do Ousado Amor declara, né? Um amor ousado, um amor intenso, um amor que vem de distâncias eternas, porque a gente estava eternamente distante de Deus, e Deus vence essa distância eterna para chegar bem perto de nós e declarar que nós somos totalmente dele. O nosso coração precisa aprender a ouvir o amado da nossa alma. Assim todos os outros ruídos serão desfeitos. Elias nos ensina determinado momento, o povo de Israel estava mais uma vez dobrado perante falsos deuses, o que não era incomum, mas acontecia com muita frequência.
E aí ele chama os profetas de Baal, os sacerdotes do falso Deus lá, fala assim: nós vamos fazer uma disputa agora, tem um X1 aqui. Vamos ver qual Deus é verdadeiro. Vocês aí comecem o culto de vocês, eu vou começar o meu depois que vocês começarem. Daí vamos ver qual Deus que responde. Aí os profetas de Baal lá dançando durante um dia inteiro, até o ponto de eles começaram a se ferir com lanças para derramar sangue, para que o Deus deles, Baal, aparecesse e nada. E Elias gritando: será que o Deus de vocês não está no banheiro? É exatamente isso que ele fala. Será que ele não está fazendo as necessidades dele, não está dormindo? O que é que está acontecendo? Aí Elias chega, ele constrói um altar de pedra, joga água, coloca ali a oferta, e Deus manda fogo. E ali Deus revela quem é o Deus verdadeiro. Existe um princípio por trás disso tudo, que a maneira de derrubar falsos deuses é só adorando o Deus verdadeiro. Só devolvendo o trono ao Deus verdadeiro, devolvendo o lugar de primazia e plenitude que Deus deu a Jesus. E o mais lindo, o mais impressionante daquilo que Deus tem a dizer, quando Ele fala assim: ouve, essa voz que sai do trono, essa voz que no Velho Testamento saía do trono, e ainda hoje sai do trono de Deus lá do céu, tem algo que Deus declara. É o alfa e o ômega. É a primeira e a última letra do alfabeto de Deus. Tudo que Deus tem a dizer para nós, tudo que Deus quer comunicar, tudo que Deus quer falar a cada um de nós, é Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a primeira e a última letra do alfabeto. Ele é o alfabeto inteiro de Deus. Tudo aquilo que Deus tem a dizer para nós, para colocar o nosso coração em ordem de novo, para colocar o nosso coração no lugar que ele deve estar, para trazer ordem interna e para restaurar esse zelo, essa violência, esse ciúme de Deus dentro de nós. E eu queria terminar com a gente orando sobre isso. Se você pudesse colocar de pé agora. Tem momentos que é difícil mesmo a gente perceber aquilo que está tomando no nosso coração. Que a gente, por um esforço próprio, a gente não consegue, né? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence. Ele conversa conosco até o ponto de mudar a nossa opinião. Ele nos convence do pecado que nós estamos cometendo. Ele nos convence da justiça que há em Deus para cada um dos nossos pecados e do juízo que virá, do qual seremos libertos por meio da justiça de Deus. Mas acho que nosso grande compromisso agora é orar: Espírito Santo, ilumina o meu coração. Revela se há em mim uma desordem que está impedindo eu de ter paz em Deus. Algum desejo que está tão bagunçado dentro de mim, uma falsa segurança, que eu preciso da tua paz, mas ao mesmo tempo eu estou preso nisso. Espírito Santo de Deus, o Senhor habita dentro de nós e o Senhor vê cada intenção, pensamento, cada lembrança, memória, ferida, cada trauma. Não há algo que esteja encoberto do Senhor, Espírito de Deus. Não há algo que possa se esconder. Se subirmos ao mais altos céus ou ao mais fundo mar, ali o Senhor nos encontra, nos persegue. Somos como presas do Senhor, Pai. Somos como alvos do Senhor, Pai, da Tua misericórdia. A minha oração agora, Espírito de Deus, é: ilumina o nosso coração. Faz resplandecer e brilhar a imagem do Deus verdadeiro, revelada em Jesus, plenamente revelada em Jesus. Aquele que realmente é digno, aquele que realmente merece sentar no trono, aquele que realmente merece ter lugar de primazia, ser o primeiro, ser o último, ocupar inteiramente o nosso coração. Espírito de Deus nos coloca diante desse trono, onde nós escolhemos Jesus e somente Jesus.
onde nosso coração é ordenado por essa voz de Deus, essa voz que criou os céus e a terra, deu identidade e propósito para tudo, e essa voz que quando ecoa no nosso coração, põe ordem dentro de nós. Pai, a nossa oração, Deus, desfaz a imagem de falsos deuses, os falsos eus, os desejos confusos do nosso coração, diante da luz da sua beleza. O Senhor é ciumento pela sua glória, Pai. O Senhor não dividirá a tua glória com nenhum outro, e nada pode roubar a tua glória, Pai. Nós oramos para que hoje, agora, a tua glória resplandeça sobre os nossos corações e nos leve de volta a um ímpeto, a um desejo violento de amar o Senhor acima de tudo, antes de tudo. Restaura no nosso coração esse anseio de ver, de ter experiências ricas, profundas com o Senhor, de ter o Senhor moldando o nosso dia, todos os nossos dias nas tuas mãos, Pai. Restaura esse ímpeto de guerra, restaura, Pai, esses votos de amor, Pai, de casamento, onde o Senhor declara que nós somos o seu povo, e nós declaramos que o Senhor é o nosso único Deus. Faz arder no nosso coração, Pai, mas nos ensina a ouvir a sua voz, porque a sua voz vai criar uma nova realidade dentro de nós, Pai. A tua voz cria realidades, cria uma realidade de zelo profundo no nosso coração, Deus. Que nada mais roube a sua glória dentro de nós, Deus.